E aí, tudo bem? Meu nome é Felipe e hoje eu vou conversar com vocês sobre mais uma gramática. É o nosso vídeo número 29 de gramática, tá bom, gente? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a gramática do andi, do edá, ok? E é uma gramática que serve para falar sobre há quanto tempo uma ação ou condição começou. Quando eu falo sobre uma ação que começou, eu estou falando sobre uma ação que começou e ainda não terminou. Por exemplo, faz uns 20 segundos que eu estou gravando esse vídeo, entende? É uma ação que eu comecei há 20 segundos, mas eu ainda não terminei. É esse tipo de frase que a gente vai ver hoje, claro, em coreano, certo? Então vamos lá. Essa gramática ela tem uma fórmula que dá para você seguir. Se você souber ler essa fórmula, você vai saber aplicar essa gramática. Diferente da matemática, da física, aqui é uma fórmula que dá para entender de verdade, ok? Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem um verbo, em seguida do verbo vai vir um andi, ok? Se o verbo tiver batim, ele vai aparecer como andi. Se não tiver, o nzinho aqui ele vai entrar como batim, ok? No próximo slide eu vou mostrar isso para vocês, certo? Em seguida disso, vai vir um substantivo que vai servir como substantivo de tempo, ok? E depois vai vir o do edá, que normalmente vai estar aparecendo no passado, na forma de do eu soyo, ok? Vou mostrar isso para vocês também, certo? Então, vamos lá, né? Se o verbo ele tiver batim, com exceção desse L, que é o nosso batim que é irregular, a gente vai acrescentar andi, ok? E se o verbo ele não tiver batim, a gente vai acrescentar o N e depois colocar o di, ok? Vamos mostrar isso com alguns exemplos de fixação, tá bom? Por exemplo, odá. Odá não tem batim, então vai ficar como, né? Onde, ok? A gente acrescentou esse batim com som de N, tá bom? E mokdá. Mokdá vai ficar como? Mogandi, ok? Gonburradá, gonburrandi, ok? Então percebe que você começa a pegar o jeito de quando colocar andi ou quando colocar o N em batim e em seguida o di, ok? E urdá. Urdá é o nosso caso exceção, tá bom? Por quê? Porque ele tem um batim com somzinho de L. Vai ficar como? Undi, ok? Para todos os casos em que o batim é esse somzinho de L, agora você já sabe como fazer, certo? E agora a gente pode de fato partir para as nossas frases, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Nosso primeiro exemplo é um clássico, tá bom? Dessa gramática. É um clássico porque é uma pergunta interrogativa que você com certeza vai ouvir se estiver conversando com um nativo coreano ou com outra pessoa que estuda coreano no Brasil mesmo, tá bom? E seria o seguinte, né? 한국어를 공부한 지 얼마나 되었어요, ok? Porque é um clássico, né? O 얼마나 vai representar o nosso substantivo de tempo, mas aqui é uma interrogativa. O 얼마나 significa quanto, ok? Você ouve muito do 얼마나 também quando você vai comprar alguma coisa, por exemplo. Aí você pergunta o preço de algo, né? Viu? Quanto custa? O 얼마나, ele aparece também. Aqui ele entra como esse quanto, ok? E por conta da gramática, se é algo temporal, você entende que seria um há quanto tempo, ok? Há quanto tempo o quê, né? 한국어를 공부한 지. Há quanto tempo você estuda coreano? Certo? É uma pergunta clássica que você vai ouvir com certeza. É a frase que mais aparece quando a gente fala dessa gramática. E aqui, repare no do eu soyo. Tem uma outra maneira, né, desse verbo aparecer. Poderia ser o do eu soyo, ok? Por que a gente tem isso? É uma maneira, na verdade, de facilitar na hora de você falar. Então, o do eu soyo, ele aparece muito na fala. O do eu soyo aparece muito quando você vai escrever, ok? Então, quando você for escrever, ler, é muito mais comum aparecer o do eu soyo, ok? Mas ambos estão corretos, tá bom? Isso não significa que esse caso aqui não aparece na parte escrita, ok? Mas ele é mais comum na linguagem falada, tá bom, gente? E esse era o nosso primeiro exemplo. Que tal a nossa segunda frase, então, se é a resposta para essa pergunta, certo? E aí vocês também podem até mesmo praticar respondendo essa pergunta que eu mandei para vocês. Há quanto tempo vocês estudam coreano? Fala aí para mim, fechou? Bom, então vamos lá. A nossa segunda frase é a seguinte. 저는 한국어를 공부한 지 2년 반 되었어요, ok? O 2년 반 é o nosso substantivo de tempo. Seria 2 anos e meio, ok? Esse pan seria meio, ok? Meio, metade. Então seria essa ideia de 2 anos, né? Que é o 2년. E o pan seria um meio, ok? 2 anos e meio, certo? E aí a gente ainda está falando do mesmo verbo da última frase, né? Que é 한국어를 공부하다. Então eu estou falando que eu estudo coreano há 2 anos e meio. Repare que aqui eu coloquei o do soyo, ok? Ambos estão corretos. Tanto o do soyo quanto o do soyo, ok? Sempre muito importante falar isso, tá bom? É aqui eu separei mais ou menos para vocês verem como que a fórmula se aplicou, né? Aqui a gente tem o nosso verbo, certo? Depois tem o di, né?
com esse batinzinho N, né? Como era gon burrada, o N virou um batim. Aqui tem o substantivo de tempo, que seria o 2 anos e meio, ok? E em seguida tem o verbo do edá, ok? Dessa maneira, vocês conseguem começar a enxergar essa fórmula na frase, não é? E agora, vamos para o nosso último exemplo, fechou? Vamos lá. Por fim, o nosso último exemplo é o seguinte. 저는 대학교에 온 지 1년 되었어요, ok? 1년 seria a ideia de um ano, ok? Então faz um ano que uma ação ou uma condição iniciou. Que ação é essa, né? 대학교에 온 지, que vem de 대학교에 오다, que seria vir para a faculdade, certo? Então, a tradução seria, faz um ano que eu vim para a faculdade, ok? Mas tem uma outra maneira de traduzir isso também, na verdade. Porque lembra que é uma condição, uma ação que começou e ainda não terminou? Isso daqui também é a mesma coisa de falar, eu estou na faculdade há um ano. Porque não significa que você veio para a faculdade e está nela há um ano de, tipo, não ter saído da faculdade, entende? Entende que tem um sentido de faz um ano que eu estou na faculdade, só que não significa que você está 24 horas no lugar. Significa que você começou a frequentar a faculdade há um ano, entende? A gente faz isso no português também e eles também fazem isso no coreano. Então a gente pode ter essas duas traduções, tá bom? E lembrando que o doesoyo, ele pode aparecer como doesoyo, ok? Então, gente, era isso. O vídeo eu imagino que tenha dado uns 8 minutos aí, certo? É melhor porque vocês preferem vídeos curtos, ok? Qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio, ameaça, angústia, vocês podem comentar aqui embaixo. Eu sempre tô lendo, vocês sabem disso, né? E o meu Instagram, para quem quiser trocar uma ideia sobre o idioma, quiser tirar algumas dúvidas mais específicas, vocês podem me chamar lá também, ó. Ele aparece aqui em cima, como sempre. Fechou? Começaram a martelar aqui perto aqui do prédio, então eu vou desligar mesmo. Fechou? Muito obrigado, eu vejo vocês em breve e até mais.